pessoal, esse vídeo aqui mostra como a gente pode montar a reta de carga CA de um amplificador e quais são as informações que a gente pode conseguir através dessa reta de carga. Nós vamos aqui lembrar de como a gente montava uma reta de carga CC, né? Isso aqui a gente viu em analógica 1. Então, pela equação dada pelo VCE quiescente e IC quiescente, né? A equação que une as duas variáveis dos eixos da reta de carga, né? Ou seja, o IC e o VCE, tá? A gente faz IC igual a zero, a gente tem o VCE de corte, que vai dar VCC, e fazendo VCE quiescente igual a zero, tem o cruzamento com o eixo Y, tá? Vai ser IC de saturação, que é VCC sobre RC mais RE. Tá? E a inclinação dessa reta é alfa, que é menos 1 sobre RC mais RE. Então, ó, IC de saturação no mundo contínuo é VCC sobre RC mais RE. Na realidade, isso daqui pode ter variações, né? Pode ser apenas RC, pode ser apenas RE. O mais geral é RC mais RE. Né? E no cruzamento do VCE de corte, ou seja, o cruzamento com o eixo do X, é apenas VCC. Tá? E é claro, o ponto quiescente faz parte da reta de carga. Sempre fará. Né? Tudo bem? Isso aqui a gente viu lá em analógica 1. Acredito que todos estejam conscientes e saibam montar uma reta de carga como essa. Se a gente observar, né, quando a gente fala em termos de VCE, é a tensão VC menos a tensão VE. Tá? Então, eu estou mostrando aqui em azul, tá, a minha tensão no coletor e em vermelho aqui a minha tensão no emissor, no amplificador. Tá? É claro, se a gente observar em vermelho a tensão no emissor, ela é menor. Por quê? Porque geralmente a saída do emissor é uma saída não amplificada. Né? O ganho de saída do emissor é aquele ganho de seguidor de emissor, quando a gente tem um coletor comum. Ou seja, esse valor é menor do que 1, mas na realidade geralmente é muito próximo de 1, 0,9 alguma coisa. Né? E a onda não está invertida em relação à base. Tá? Já no coletor a gente tem uma amplificação, né? E a onda está invertida em relação à base. Como essas duas ondas estão invertidas, quando eu pego o meu VCE, tá? Que é essa onda menos essa onda, como elas estão invertidas, acabam se somando. Tá? Então, esse daqui é o valor do VCE, do mesmo amplificador que eu tenho essas duas ondas para VC e VE. Então, eu tenho a onda aqui, que é a soma dessas duas ondas. Tá? Então, o que acontece é que eu vou ter uma limitação de valor. Né? Eu não posso aumentar a minha onda de entrada indefinidamente e obter minha onda de saída bonitinha, simplesmente com a entrada amplificada. Na realidade, eu vou ter pontos em que ela vai distorcer por condições típicas do meu próprio circuito. Né? Então, a minha onda de saída ela vai sofrer uma limitação. Então, se a gente observar esse outro gráfico aqui, ó, se eu colocar uma corrente na base, então isso aqui está representando uma corrente na base senoidal, tá? Eu vou ter uma corrente de saída no coletor, né? E vou ter uma tensão de saída no VCE. Tá? Então, se eu tenho uma corrente subindo na entrada, eu vou ter uma corrente subindo no coletor e uma tensão descendo no emissor. Tá? O que é importante? O importante é o seguinte, ó, se eu estiver utilizando um ponto ótimo no centro da reta de carga CA, tá? Esse é o que a gente chama de melhor ponto de operação. Ponto ótimo, centro da reta de carga CA. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha corrente de entrada ou a minha tensão de entrada e a minha saída ela vai aumentar até um limite. Só que esse limite ele vai acontecer ao mesmo tempo para os dois lados. Então é o melhor ponto de operação, que é onde eu vou ter a maior onda de saída sem distorção. Se eu correr com esse ponto para cima ou para baixo, tá? Mesmo para esse mesmo sinal, ó, se eu trazer esse ponto de operação para cá, eu vou pegar essa curva aqui de saída do VCE e vou trazer ela para cá também. E vai chegar um ponto em que eu vou ter uma limitação aqui, ou seja, a minha onda vai ficar cortada nesse ponto aqui. Ó. Então, se eu diminuo a minha corrente IB, tá? Ou seja, se eu diminuo a corrente IB, eu diminuo o ponto de operação em termos de IC.
eu vou trabalhar com menos corrente no meu circuito, então eu vou ter uma limitação por corte, ou seja, eu vou ter falta de corrente no meu circuito, a minha corrente vai para zero. Se eu aumentar o meu ponto de operação em termos de C, tá? Eu vou estar trabalhando com bastante corrente no meu circuito e eu vou ter uma limitação do lado de cá, tá? Que é o que a gente chama de limitação por saturação, ou seja, o meu circuito não consegue fornecer mais corrente para o circuito e ele limita. Então nós temos dois tipos de limitação, limitação por corte e limitação por saturação. Limitação por corte é quando eu tenho falta de corrente, limitação por saturação é quando eu tenho corrente demais. Tá? Então montando a reta de carga do circuito CA, tá? Isso daqui é o circuito CA mais completo que eu posso ter. Tá? Então eu tenho as duas variáveis, VCE e o meu IC. Tá? RC em paralelo com RL, tá? E o meu RAC. Então é quando existe o meu RAC no circuito alternado. Tá? Então, ó, o meu RAC a gente denomina essa relação aqui de RAC, é a soma do paralelo do RC com RL mais o RAC. E aí nós vamos montar a nossa reta de carga CA, tá? Utilizando quem? Aquela equaçãozinha que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Tenho dois pontos e tenho inclinação da reta, tá? Então, para eu obter o ponto de C de saturação, eu vou utilizar o ponto IC sat e o ponto quiescente. São dois pontos que a gente conhece, né? E a gente vai conseguir calcular o IC de saturação. Então, utilizando como Y1 IC de saturação X1 0 e Y2 IC quiescente e X2 VC quiescente, só jogar nessa equação nós vamos ter esse resultado, que o nosso IC de saturação é o IC quiescente mais o VC quiescente sobre RAC. E para a gente determinar o VCE de corte, nós vamos utilizar o ponto quiescente e o VCE de corte. Então, o nosso Y1 vai ser IC quiescente, o nosso Y2 é 0, o nosso X1 VCE de corte, o nosso X2, o nosso X1 VCE quiescente e o nosso X2 VCE de corte. Jogando aqui na equação com a inclinação, que é menos 1 sobre RAC, nós vamos ter que o nosso VCE de corte é VCE quiescente mais IC quiescente RAC. Né? A gente calcula o RAC pelo circuito. Então vamos voltar aqui à transparência. Né? Quando a gente tem o circuito, a gente tem o valor do RAC. Tá? Então ele é calculado com dados do circuito. São as resistências que a gente coloca no circuito. Tranquilo? Então, ó, dessa forma a gente calcula VCE de corte e IC quiescente. Esse VCE de corte é uma relação bastante interessante para a gente. Tá? Por quê? Porque é através desse valor que a gente vai determinar qual é a tensão máxima de VCE que o meu circuito pode ter. Tá? Então, ó, se a gente observar bem essa equaçãozinha aqui, ó, tá? A gente vê que o VCE de corte ele tem dois pedaços. Tá? É o VCE quiescente, né? De 0 até o VCE quiescente, e acima do VCE quiescente é o IC quiescente vezes o RAC. Então eu tenho dois pedaços, tá certo? Então aqui eu posso mostrar as duas retas de carga, a reta de carga contínua e a reta de carga alternada. Tá? Então em verde está alternada, em vermelho está contínua. Né? E as duas se cruzam no ponto quiescente, ou seja, o ponto quiescente ele faz parte das duas retas de carga. Qual é o melhor ponto de operação? É quando esse ponto quiescente está no meio da reta de carga alternada. Tá? Então, aqui ó, eu vou determinar o valor máximo do VCE. Por quê? Porque eu quero determinar qual é o valor máximo da tensão de saída que eu tenho. Para eu determinar o máximo da tensão de saída que eu tenho que determinar qual é o valor máximo que o meu VCE suporta. Por quê? Porque a minha saída é em VC, né? Ou em VE, dependendo do circuito. Mas a minha saída é em VC. E para determinar a saída em VC, tá? Eu tenho que determinar o meu VCE. Ele que vai me dar o ponto limitante. Tá? Então, eu tenho que determinar qual é o menor desses dois valores.
né? É ele que vai limitar. Se eu tiver muita corrente no meu circuito, o meu ponto quiescente ele vai estar mais próximo da origem. Então, o VCE quiescente vai ser menor. Se eu tiver pouca corrente, o meu ponto quiescente vai estar mais perto do VCE de corte. Então, o menor valor vai ser quiescente e ser quiescente RAC. Então, na realidade, eu tenho que pegar o menor desses dois valores, tá? E aí eu multiplico por 2, né? Porque o ponto quiescente vai estar no meio e eu vou poder amplificar para um lado e para o outro. Então, o meu VCE pico a pico máximo é 2 vezes o menor dos dois valores. Ou seja, menor entre VCE quiescente e C quiescente RAC. Vou usar sempre o menor dessas duas relações, tá? Eu tendo o VCE pico a pico máximo, eu tenho o valor do VO pico a pico máximo? Sim e não, né? Por quê? Porque eles podem ser iguais e podem não ser iguais, tá? Eles são iguais quando eu não tenho o meu RAC, ou seja, se eu não tiver resistência no emissor, o VCE pico a pico máximo é igual ao VO pico a pico máximo, tá? Agora, se eu tiver resistência do emissor, ou seja, esse aqui é maior que zero, tá? Então nós vamos ter uma parcela da tensão VCE em VC e a outra parcela em VE. Tá certo? Como eu resolvo esse problema? Simplesmente pelo divisor de tensão, tá? Então eu vou pegar o meu VO pico a pico máximo, se ele tiver no coletor, né? Ele vai ser o RC em paralelo com RL sobre o RAC, tá? Quem é o RAC? RC em paralelo com RL mais o REAC, que é a resistência vista no emissor. Tudo bem? Então, com isso, a gente consegue determinar a parcela vista na saída em relação à parcela do VCE pico a pico máximo. Ok? Bom, pessoal, então é isso que a gente queria mostrar em termos de reta de carga CA para vocês.